Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar esta graça para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aleluia! A dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Diga para quem está do seu lado: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Não se preocupe, Deus tem um plano. Não se preocupe, Deus tem um plano. O plano de Deus. Plano de Deus. Ele revelou a sua igreja. Ele revelou a sua igreja. Aleluia. Mas eu não sei, como diz na igreja, uai, mas eu não sei qual é o plano de Deus para mim. Tá bem aqui, ó. O plano de Deus é que todas as coisas nos céus e na terra se coloquem debaixo da sujeição, se coloquem debaixo da autoridade de um só homem. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Que todas as coisas nos céus e na terra, todas as coisas que foram criadas, que todas as coisas venham a se render a este amor que nos amou apesar de nós. E simplesmente não. Às vezes é difícil a gente obedecer a alguém que a gente não ama. Torna-se algo pesado. Muitas pessoas nos nossos dias, elas têm vivido de rituaizinhos, vivido de regrinhas humanas. Eu costumo dizer que o Evangelho não é um conjunto de regrinhas que nós seguimos para ir para o céu. O Evangelho é a própria revelação de Deus em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Deus se manifesta ao homem na pessoa de Jesus. O caráter de Deus, os pensamentos de Deus, o que Deus faz, como Deus é, tudo isso Ele nos manifestou através deste homem, totalmente homem, totalmente Deus, chamado Jesus. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, expulsando os demônios, curando os enfermos e anunciando o Evangelho do Reino, as boas novas, as boas notícias do Reino de Deus aos humildes de espírito. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus faz um discurso muito conhecido entre os cristãos. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto, parece que esse texto é uma regra de conduta. É uma conduta que o cristão tem. É alguma coisa, é uma característica que aquele que crê, ele tem. E que ele tenta preservar no seu dia a dia. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, aqueles que olham para si mesmos e reconhecem: eu não tenho em mim mesmo a capacidade de me tornar aceito diante de Deus.
adorado. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não estão satisfeitos com a sua situação. Aleluia. De ser um ser humano quebrado, de ser um ser humano pecador. Felizes são aqueles que não se conformaram consigo mesmos, com a sua própria pobreza espiritual, com a sua própria miséria. Felizes são aqueles que reconhecem: Deus, eu preciso de você. Jesus, eu preciso de você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Existe um inconformismo que precisa existir em mim e em você. Uma das piores coisas e uma das coisas mais tristes que pode acontecer com alguém é alguém se conformar com o jeito como está. É alguém dizer: eu já tive um encontro com Jesus e tá bom.